Porque ele é que decide se o jornalista está cumprindo com o papel dele de noticiar, de fiscalizar o poder, de denunciar, ou se ele está integrando algum tipo de organização criminosa. E outra é as manifestações dos ministros ontem sobre a questão do jornalista lá do Maranhão, sobre a violação do sigilo. Então, eu tenho certeza que pelo menos aqui o Eli quer pontuar essa questão, e então eu peço que a gente reproduza a produção. Nós temos um vídeo do Fachin, temos depois um vídeo do Moraes e temos um vídeo do Flávio Dino, né? Vamos nessa ordem, por favor. A presidência do Supremo Tribunal Federal, em nome deste tribunal, manifesta solidariedade ao ministro Flávio Dino e reconhece que ameaças à segurança física dos ministros e familiares devem ser apuradas com rigor. A Secretaria de Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal colaborará com as autoridades públicas para a plena elucidação dos fatos e pela responsabilização, inclusive penal, de quem tiver praticado crimes. O Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, reafirma seu compromisso irrenunciável com a Constituição, com o respeito às liberdades fundamentais, sobretudo com a liberdade de imprensa e com o direito fundamental dos jornalistas ao sigilo de fonte. Ao longo dos anos, a jurisprudência da Suprema Corte realçou, como não poderia deixar de ser feito sob a égide da Constituição de 1988, a primazia que esses direitos têm dentro do arcabouço legal. A jurisprudência do Tribunal permanecerá íntegra e vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, e seus ministros não têm se afastado e não se afastarão do compromisso com esses direitos. A apuração de eventuais ilícitos deve dirigir-se, e certamente vai dirigir-se, à conduta que constitua objeto da investigação, jamais a atividade jornalística legítima exercida no cumprimento de sua função constitucional. A presidência tem a convicção de que a força do tribunal reside em sua colegialidade, a melhor expressão de solidariedade a seus membros, seja confirmando decisões monocráticas, seja deliberando sobre o destino e a duração das investigações. E a presidência adotará as providências regimentais cabíveis para que essas deliberações ocorram com a brevidade que a matéria exige. Ao ministro Flávio Dino e seus familiares, o nosso abraço solidário. Presidente, inicialmente gostaria de parabenizar Vossa Excelência, presidente Edson Fachin, pelas palavras de solidariedade ao ministro Flávio Dino e, mais do que isso, a toda a sua família, sua esposa, Dana, seus filhos, cuja segurança foi colocada em risco real por uma organização criminosa, uma associação criminosa, conforme apontado tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República. É uma prática ostensiva de vários crimes que estão sendo apurados, inclusive o crime de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal. Tanto a representação da Polícia Federal quanto o parecer da Procuradoria-Geral da República indicaram prova cabal de materialidade e fortes e concretos indícios de autoria criminosa dos investigados. Sejam eles advogados, sejam eles jornalistas, apontando principalmente, e aqui é o mais importante, o liame subjetivo entre os executores das infrações penais, inclusive com repasse de dinheiro entre eles, ou seja, com repasse de dinheiro para a prática da divulgação de informações criminosamente obtidas. Esse Supremo Tribunal Federal, como ressaltou o ministro Flávio Dino, defendeu a liberdade de imprensa em período de chumbo da ditadura. Continua defendendo e sempre defenderá a liberdade de imprensa, o livre exercício do jornalismo e todos os seus direitos e garantias, inclusive o sigilo da fonte. Sigilo de fonte, que é uma garantia constitucional, consagrada por essa Suprema Corte, mas que nunca se confundiu e nunca e jamais se confundirá com o escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa da democracia, e não um instrumento oculto para associações criminosas praticarem impunemente diversas infrações penais. A imprensa é séria no Brasil, os jornalistas têm boa-fé e sabem disso. Sabem que uma coisa é o sigilo de fonte, outra coisa é a prática criminosa contra, seja autoridades ou pessoas da sociedade. Não confundamos jornalistas investigativos com jornalistas investigados pelas práticas criminosas. O Supremo Tribunal Federal
continuará a garantir todos os direitos constitucionalmente consagrados à imprensa e seus profissionais. Não só porque é dever do Supremo Tribunal Federal, mas porque garantir os direitos da imprensa, a liberdade da imprensa e a liberdade dos seus profissionais, isso é vital à democracia. É um dos grandes pilares da democracia. Da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal continuará a proteger todas as pessoas e suas famílias, inclusive ministros desse tribunal, que venham a ser ameaçados ou coagidos por associações criminosas que, travestidas de jornalismo, pratiquem diversas infrações penais mediante paga, mediante recompensa, mediante pagamento em dinheiro ou comprando ilicitamente informações obtidas criminosamente. Nenhuma garantia constitucional, inclusive o sigilo da fonte, pode ser instrumento de impunidade criminal. E como salientou também, presidente, Vossa Excelência, a colegialidade desse tribunal saberá reafirmar isso em julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal de eventual recursos dos investigados. Obrigado. Tanto ao voto, como fiz em relação a Vossa Excelência, também agradeço a manifestação do eminente vice-presidente do Tribunal, ministro Alexandre de Moraes, num tema que é especialmente precioso para a história do Tribunal quanto à proteção das liberdades, como Sua Excelência aludiu. É curioso que, antes de mim, só houve um ministro do Supremo que foi seguido e teve a sua família seguida. Só um, antes de mim. Foi, de novo, na longa noite da ditadura. Portanto, eu sou o segundo. Na ditadura, eu aludo sempre à ditadura por uma razão. Há pessoas que têm as mãos sujas de sangue, da tortura, que têm as mãos sujas de sangue daqueles que foram vítimas desse regime despótico e, de repente, sem retratação, querem dar aula de liberdade para o Supremo. É preciso ter humildade. O debate público exige essa compreensão histórica para que todos nós preservemos o conjunto de valores constitucionais. A liberdade de imprensa, o sigilo da fonte, a independência judicial, que obviamente não pode ser alvo de intimidação. Imagine, ministro Cássio, um pai, e Vossa Excelência assim o ter fotos dos seus filhos expostos como uma espécie, talvez, de mensagem. Olha, sabemos quem são eles, onde eles vão, como vão. Então, eu agradeço a solidariedade do ministro Alexandre, como agradecido do ministro Fachin, sobretudo por esse aspecto. De onde eu venho, eu sou acostumado ao debate público. Infelizmente, a magistratura não me permite fazê-lo como gostaria, como aprendi. Mas, neste caso, evidentemente, agradeço tanto ao presidente como ao vice-presidente que falaram em nome do tribunal. Eles são muito hábeis, né? São pessoas inteligentes, né? O Moraes, por exemplo, deixa muito claro ali. Ele deixa muito claro ali que agora o sigilo da fonte é relativo. Quem decide se o sigilo da fonte deve valer ou não é ele. Porque ele é que decide se o jornalista está cumprindo com o papel dele de noticiar, de fiscalizar o poder, de denunciar, ou se ele está integrando algum tipo de organização criminosa. Então, assim, pode convencer qualquer um, não a gente. A gente aqui não... Eu, pelo menos, não. Eu tô falando por mim. Quero ouvir o Eli, que é um homem dedicado à liberdade de expressão. A mim, não me convence. Eu tive aqui com o jornalista do Maranhão e ele mostrou o uso irregular de uma viatura do TJ pelo ministro Flávio Dino. Então, assim, ninguém lembra do que estava no contexto, quer dizer, qual era o contexto da reportagem? Aquilo é o quê? Perseguição? Dizer o quê que é perseguição? Ele estava escondido no jardim da casa do ministro, ele estava monitorando o ministro quando ia para um lugar, quando ia para o outro, ele estava fazendo algum tipo de stalking. O crime de perseguição é isso. Ou ele estava fiscalizando e denunciando o uso irregular da máquina pública por um ministro. Me parece muito claro. Ah, mas aí é porque a fonte dele é um sujeito que já foi pego, que não sei o quê, que é investigado, que pode ser um criminoso, etc. Bom, aí é o seguinte. O Glenn Greenwald, quando colocou a Vaza Jato no debate público, ele obteve essas informações de quem? De um criminoso. Ele foi considerado criminoso? Então, assim,
A narrativa ela é construída para se adaptar ao interesse de quem está no comando dela. Esses senhores, eles realmente se consideram intocáveis. E é muito curioso eles falarem do regime militar, da ditadura. Nós tivemos ditadura dentro do regime militar, sim. Nós tivemos um embate ideológico, nós tivemos um conflito, tivemos luta armada. A gente pode falar disso. Tivemos pessoas inocentes que foram mortas? Tivemos. Tivemos guerrilheiros que foram mortos que não eram inocentes? Tivemos também. Aliás, a esquerda se matou também entre ela, naquele momento. Eu conheço a história. Então, assim, aí vai e se coloca na posição de vítima porque está sendo perseguido como se fosse... Olha só, ele está comparando uma perseguição estatal de um regime ditatorial com uma reportagem de um jornalista que tem um blog. Isso é um assinte à nossa inteligência. É um assinte à nossa inteligência. Aliás, é uma distorção da história. É uma manipulação dos fatos. O que o Dino e o Moraes eles estão fazendo é pegar a história e tratar ela como uma massinha. Sabe, massinha de modelar? Que a gente dá para nossas crianças? Eles querem modelar a realidade de acordo com o seu próprio interesse, tá? É isso que está acontecendo, Ari. Isso tem 50 anos, o regime militar. Porra, pelo amor de Deus. Seja, assim, no en passant, ele traz... Porque no regime militar, isso assim, então, coisa de 50 anos que ele, com certeza, não sabe e não viveu. Então, é nitidamente aquilo que o Cláudio coloca. É uma distorção, é tentar amalgamar algo para tornar parecido com alguma coisa veraz, que não é. Ou seja, o que existe, na verdade, é o que o Cláudio disse. É um ataque real à liberdade de imprensa. Ô Eli, só... não sei se o Márcio vai querer comentar, mas eu quero só te ouvir isso, que a gente tem uma última pauta aqui, que é o plano de governo do Flávio, que aí eu quero ouvir o Suslik, quero ouvir o Márcio, com certeza. Mas, por favor, eu quero te ouvir nessa aí. Pois é, Cláudio, ouvindo aí as manifestações, primeiro vamos com o Moraes. Quando ele fala assim, tal coisa não é X, é Y, eu quero passar essa fala dele no detector de IA, que isso é um clichê da IA, tá? Quando vai explicar o que é uma coisa, não é isso, é aquilo, é bem o padrãozinho da IA, então estou desconfiado. Agora, presumindo por um momento que ele realmente escreveu aquilo, não faz sentido, como você apontou. O maior ilícito que existe é o que é inconstitucional. E a questão dele violar, ele e o Dino violarem o sigilo da fonte, estão violando, não só estão causando uma inconstitucionalidade, como estão fazendo isso contra uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Então não faz sentido falar em evitar algum outro ilícito causando o maior ilícito de todos. Para mim lembra aquele argumento do aborto, que assassinato é pior que ser estuprado, alguma coisa assim. Para mim não faz sentido nenhum aqui. Vamos lembrar que o Moraes, ele censurou pessoas por reclamarem da censura. Você é uma delas, Cláudio. Né? Você foi censurado por falar que o Marcola, o primeiro Marcola, não o Marcola do Lula, declarou voto no Lula, e depois você publicou um artigo reclamando da censura, foi censurado por reclamar da censura. Outro foi o Monark, que até um relatório de parlamentares lá dos Estados Unidos mostraram isso com espanto, que o Monark foi censurado por reclamar da censura do Moraes. Então esse é o calibre do Moraes quanto a respeito de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, que está incluída na liberdade de expressão. Agora vamos falar do Flávio Dino. Flávio Dino respeita alguma liberdade de expressão? Ele mandou destruir livros em novembro de 2024. E ele é inconsistente, que ele está processando o Monark até hoje, querendo que ele seja preso por 1 ano e meio por ter chamado ele de gordola. Aí em outro julgamento vem o Flávio Dino e diz, pode chamar de nazista, pode chamar de fascista, isso é só debate político normal. Então, incoerente, contraditório. E ele falando ali liçãozinha de história, a gente sabe muito bem que tipo de lição de história um comunista pode dar. É mais na prática do que na teoria, né? A prática é matar centenas de milhões de pessoas. Para encerrar, Cláudio, eu quero relembrar a gente um grande favor que o Poder 360 fez ao debate público, ao mostrar, né, pensando ali no papinho mole do Fachin, como é que eles se comportam no bastidor. Porque o Poder 360 teve acesso a uma conversa deles secreta, né, uma reunião secreta.
Vamos lembrar 2 pontos aqui. Primeiro que esse corporativismo de proteger o Dino, né, que o Fachin, ele primeiro expressa solidariedade ao Dino, depois que ele toca um pouquinho na questão de jornalismo ali. Eles estão participando do que o Dino, que nessa gravação que o Dino disse, que em qualquer outro pedido de arguição, eu sou o STF Futebol Clube. Aí ele fala que em que questões ele estaria aberto a investigar os próprios colegas do STF. Só em pedofilia, se tiver prova, e de estupro, se tiver prova. Eles estão praticando o que o Dino disse aqui. Uma reunião secreta de fevereiro deste ano. Obrigado, Poder 360, por mostrar como os ministros realmente são. Porque não é isso aí que a gente viu nessa audiência, não. Aquilo ali é fachada. É isso, né? A gente está falando aqui de uma relativização, mais uma vez, né? Você relativiza o sigilo da fonte, relativiza a liberdade de expressão, você vai relativizando tudo, e não assim, até chega até cansativo, né? Ver o Moraes falando, nós temos uma imprensa séria, nós temos uma imprensa que é respeitada por nós. O Moraes, num evento público, um tempo atrás, ele disse o quê? Ele disse como que a imprensa deveria trabalhar. Como se ele fosse o tutor da imprensa. Quer dizer, ele se vê como um tutor da imprensa. Então ele não admite uma imprensa livre, independente, crítica. Ele não admite. Ele não consegue conviver com isso. Ele já disse diversas vezes. E durante a eleição de 22, alguém lá da comitiva do PT, que teve uma reunião com ele, gravou, depois esse áudio circulou por aí, ainda não tinha IA, ele falando, primeiro dos blogs de direita, que não sei o que lá, aí ele fala assim, não, mas o pior não é isso, o pior é a imprensa profissional ficar também propagando fake news que é produzida por esses blogs e etc, não sei o que, e deixando muito claro que ele ia partir para cima da imprensa profissional. Então não pensem, viu? Não caiam nisso. Não pensem, eu falei já, não vou ficar me repetindo, mas os jornalistas da imprensa profissional, eles estão correndo tanto risco quanto qualquer um. Qualquer um. Seja o jornalista do Maranhão, seja o jornalista nacional da Globo, da Veja, não importa, da Folha, não importa. Tá? Não importa. Isso está muito claro. Quem não enxerga isso, os fatos são públicos. Quem cai nessa conversa fiada aí de que, não, porque não sei o que, não, esquece. E olha, eu nem conhecia esse rapaz aí do Maranhão. Eu nem sei se ele tem alguma coisa errada contra ele, mas para mim não importa. Essa coisa errada, ela pode ser investigada sem a violação do sigilo constitucional da fonte, como bem disse o Eli, cláusula pétrea, tá certo? É isso. Então, infelizmente, a gente está vivendo esse momento, a gente está vivendo um regime da junta cívico-jurídica, né? É um governo ditatorial, é um regime, e que, infelizmente, não será fácil de ser trocado, de ser modificado, tá? Não será fácil.